No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta declaração monumental que abre o Evangelho de João é o nosso alicerce. Antes que o tempo existisse, antes que a primeira estrela cintilasse na vastidão do universo, ele já era. Não estamos falando de um conceito abstrato ou de uma força impessoal, mas de uma pessoa divina e eterna, o Verbo. Esta palavra, logos em grego, representa a mente, a razão e a expressão perfeita de Deus. Pense nisto: o universo não surgiu do caos, mas de uma palavra falada, de um comando intencional. Tudo o que vemos, tudo o que existe, foi arquitetado e trazido à existência por meio dele. Ele não é parte da criação. Ele é o Criador que preexistia a tudo, em comunhão perfeita com o Pai. A profundidade desta verdade inicial de João estabelece a divindade absoluta de Cristo, antes mesmo de mencionar seu nome humano, Jesus. A frase "e o Verbo estava com Deus" revela uma comunhão íntima e eterna. A preposição grega sugere um relacionamento face a face, uma distinção de pessoas dentro da própria essência de Deus, introduzindo o mistério da Trindade. No entanto, para que não houvesse dúvidas sobre sua natureza, João imediatamente afirma: "E o Verbo era Deus". Isso não significa que ele era um ser divino menor ou um anjo poderoso, mas que ele compartilhava a mesma natureza, a mesma essência e substância do Pai. Ele é Deus em todo o sentido da palavra. Compreender essa verdade é fundamental, pois é a base sobre a qual toda a nossa fé é construída. O Salvador que veio ao mundo não era apenas um bom homem ou um profeta. Ele era o Deus eterno, o Criador do universo, vestido em carne humana. A premissa fundamental de João capítulo 1 é que a figura histórica de Jesus de Nazaré é a encarnação do Verbo, o Logos divino. A narrativa não se inicia em Belém, mas na eternidade, antes da própria criação. O versículo 1, "No princípio era o Verbo", ecoa Gênesis, mas nos transporta para um momento anterior. Antes que Deus dissesse "haja luz", o Verbo já existia, não como um ser criado, mas como uma presença contínua e eterna. A seguir, João revela a sua personalidade e o seu relacionamento. E o Verbo estava com Deus. Isso indica uma comunhão íntima, face a face, entre duas pessoas distintas, estabelecendo a base para a doutrina da Trindade. O Verbo não é uma simples emanação ou força, mas um ser pessoal em relação eterna e perfeita com o Pai, desde sempre. Após estabelecer sua identidade eterna, João afirma sua divindade absoluta, e o Verbo era Deus. Ele compartilha a mesma essência divina do Pai. Em seguida, o capítulo descreve seu papel cósmico. Como agente da criação, todas as coisas foram feitas por ele, posicionando-o como o arquiteto do universo. Ele é também a fonte de toda a vida, tanto biológica quanto espiritual. E essa vida é a luz dos homens, a verdade divina que a escuridão do pecado não pode extinguir. O clímax desta premissa é a afirmação mais profunda da fé cristã, encontrada no Nundos, versículo 14. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." O Criador eterno entrou em sua própria criação, tornando-se humano. A palavra habitou evoca o tabernáculo, mostrando que Jesus é o ponto de encontro perfeito entre Deus e a humanidade. Você já se sentiu perdido em meio ao barulho do mundo? Já sentiu como se sua vida fosse uma sucessão de dias vazios, sem um propósito maior que a guiasse?
Você olha para a sua história e se pergunta onde Deus estava em certos momentos, sentindo um silêncio que machuca a alma. Já gritou por uma direção, por uma palavra que fizesse sentido em meio ao caos, mas só ouviu o eco da sua própria voz? Essa sensação de que falta uma peça fundamental, uma palavra que ordene a sua desordem interna, é uma dor profunda. Você se esforça, tenta fazer o certo, mas parece que há uma desconexão entre o que você vive e o propósito divino que você tanto anseia. Parece que o céu está em silêncio justamente quando você mais precisa de uma resposta. Essa busca por sentido, por uma palavra que venha de Deus para colocar cada área da sua vida no lugar, não é um sinal de fraqueza, mas um anseio profundo da sua alma. É o seu espírito clamando pelo seu Criador. Talvez você esteja em um momento de decisão e não sabe que caminho seguir, ou talvez esteja lutando contra um sentimento de desesperança que insiste em dizer que nada vai mudar. Você anseia por uma única palavra de Deus que possa reescrever sua história, que possa trazer ordem ao seu caos financeiro, paz à sua família, cura ao seu corpo e propósito aos seus dias. Uma palavra que não seja apenas um som, mas uma força criadora, capaz de fazer nascer um futuro novo a partir do nada. Você não está sozinho nesse sentimento. Essa sede é a prova de que você foi criado para ouvir a voz daquele que é o princípio de tudo. Essa palavra que tem o poder de criar e recriar todas as coisas está disponível para você, aqui e agora. A mesma palavra que estava no princípio, que trouxe o universo, pode trazer uma nova realidade para a sua vida hoje. Este não é apenas um vídeo, é um ponto de encontro com o poder de Deus, um altar de oração. E o seu primeiro passo para receber o que Ele tem para você é um passo de fé. Se você crê que Deus pode mudar sua história financeira ainda hoje, não pule este vídeo. Clique agora no botão inscrever-se como um ato profético, declarando: eu me conecto com esta bênção e me posiciono para receber o milagre de Deus na minha vida. Faça isso agora e declare com autoridade que o tempo do silêncio e da espera acabou. E a sua fé não precisa ser solitária. A palavra de Deus se manifesta com poder onde há concordância. Por isso, quero fazer um convite muito importante. Mais do que apenas assistir a um vídeo, quero que sejamos uma comunidade que se apoia. Se você está passando por um momento de aflição ou sentindo uma dor que parece pesada demais, não passe por isso sozinho. Convido você a abrir seu coração nos comentários. Compartilhe conosco sua luta e, principalmente, escreva a oração que você está precisando neste momento. Vamos juntos criar uma grande corrente de fé, orando uns pelos outros. A Bíblia nos ensina a levar as cargas uns dos outros. E aqui, neste espaço, seu clamor se unirá ao de centenas, milhares de irmãos, fortalecendo sua petição diante do trono de Deus. Agora, vamos materializar essa corrente de fé. Vamos criar um mapa visível da presença de Deus se movendo através das nossas vidas neste exato momento. O Verbo que criou o mundo não conhece fronteiras e a nossa fé também não deve conhecê-las. Por isso, eu peço que você participe de um ato profético poderoso. Deixe seu amém nos comentários e escreva o nome da sua cidade e país. Queremos cobrir cada canto da terra com esta oração e ver até onde a glória de Deus está chegando através deste clamor.
Ao fazer isso, você não está apenas digitando palavras, você está plantando uma bandeira de fé no seu território. Você está declarando que na sua cidade e na sua nação, o poder da palavra de Deus está ativo e operante. Vamos ver o Brasil, a Angola, Portugal, Moçambique, os Estados Unidos e todas as nações sendo representadas. Imagine o poder disso. Enquanto você lê os comentários, você não verá apenas nomes de lugares, mas testemunhos de fé espalhados por todo o globo. Cada cidade mencionada se torna um ponto de luz no mapa espiritual, uma prova de que não estamos sozinhos em nossa busca e em nosso clamor. De um pequeno vilarejo, interior a uma grande metrópole mundial, a mesma palavra que nos une está sendo declarada. Isso transforma a sessão de comentários em um verdadeiro memorial de fé, um painel global que demonstra a onipresença de Deus e o alcance do seu amor. A sua participação é essencial. O seu amém e o nome da sua cidade são a sua voz se juntando a este coral de adoração e súplica que sobe aos céus de todas as partes do mundo, unida em um só propósito e em um só espírito. Agora que estamos conectados em um só espírito, vamos fundamentar nossa fé na rocha inabalável da palavra de Deus. Lembre-se da nossa premissa. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Pense no poder contido nessa verdade. A mesma palavra que ordenou a existência das galáxias, que separou as águas e a terra, que soprou a vida no primeiro homem, é a palavra que invocamos hoje. Essa palavra não ficou presa na eternidade. Ela se fez carne em Jesus Cristo. Portanto, quando oramos em nome de Jesus, não estamos apenas usando um nome, estamos acessando o poder criativo original do universo. Se essa palavra pôde criar tudo a partir do nada, o que ela não pode fazer na sua vida? Ela pode criar uma porta onde só existem paredes, pode criar provisão onde há escassez. A promessa se torna ainda mais pessoal quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele poder cósmico e criador se tornou acessível, caminhou em nossa poeira, sentiu nossas dores e compreendeu nossas lutas. Ele não é um Deus distante, indiferente ao seu sofrimento ou à sua ansiedade. Ele é o Deus que entrou na desordem do mundo para trazer a ordem divina. Portanto, a sua oração hoje não é um tiro no escuro. Ela é um apelo direto à força motriz por trás de toda a criação, ao Deus que se fez homem para que pudéssemos ter acesso direto ao Pai. É com base nessa autoridade, a autoridade do Verbo encarnado, que vamos agora apresentar nossas causas a Ele, sabendo que a palavra que criou os céus está inclinada para ouvir o seu clamor. Prepare o seu coração. Vamos orar. Feche os seus olhos onde você estiver e eleve o seu coração. Pai eterno, em nome de Jesus, o Verbo que se fez carne, nós nos apresentamos diante de Ti. Tu que és o princípio de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Antes que o mundo existisse, Tu és. A Ti pertencem a honra, a glória e o poder. Nós Te adoramos pela Tua majestade e soberania. Tu não és um Deus limitado pelas circunstâncias que nos cercam. Nossas dívidas não são maiores que o Teu poder. A nossa escassez não pode limitar a Tua provisão infinita. Neste momento, Pai, nós escolhemos render a Ti a nossa ansiedade. Entregamos a Ti o controle sobre as nossas finanças, sobre o nosso futuro, sobre cada área que tem nos tirado o sono. Senhor,
Perdoa-nos por todas as vezes que tentamos resolver as coisas com a força dos nossos braços, por confiarmos em nossa própria sabedoria e nos esquecermos de que Tu és o dono de tudo. Nós confessamos que o fardo tem sido pesado demais para nós. Por isso, agora, nós o depositamos aos Teus pés. A preocupação com as contas a pagar, o medo do amanhã, a angústia da falta de recursos, nós entregamos tudo em Tuas mãos soberanas. Nós nos rendemos ao Teu senhorio. Não queremos mais lutar sozinhos. Reina sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções e, acima de tudo, reina sobre as nossas finanças. Esvazia-nos de nós mesmos para que possamos ser cheios da Tua paz, aquela que excede todo entendimento. Nós descansamos em Ti, o Deus que é o Verbo Criador. E agora, Pai, firmados na autoridade da Tua palavra, que é o próprio Jesus, nós começamos a clamar. A Tua palavra diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se todo o universo material respondeu à Sua voz, então a nossa vida financeira e material também precisa responder a Ele agora. Portanto, na autoridade que há no nome de Jesus, o Verbo encarnado, eu declaro que toda maldição de escassez em nossa vida está quebrada. Todo espírito de miséria, toda herança de dívidas e fracasso financeiro que se levantou contra a nossa casa, que seja agora desfeito e aniquilado pelo poder do sangue de Cristo. Nós declaramos que as correntes da dívida que nos aprisionam são quebradas. A mentalidade de pobreza é substituída agora pela mente de Cristo, uma mente de abundância e fé. Senhor, assim como Tu disseste, haja luz, e houve luz, nós clamamos para que a Tua palavra criadora seja liberada sobre as nossas vidas agora. Libera uma palavra de provisão sobre a nossa casa. Libera uma palavra que abra portas de emprego que estavam fechadas. Libera uma palavra que traga clientes para o nosso negócio. Libera uma palavra de sabedoria para que saibamos administrar os recursos que Tu nos confias. Pai, Tu és o Deus que multiplica. Multiplicaste os pães e os peixes. E hoje clamamos por esse mesmo milagre da multiplicação sobre o nosso salário, sobre as nossas rendas, sobre cada semente que plantamos. Onde houver que a Tua palavra transforme em 1000. Que o azeite da Tua provisão comece a fluir em nossas vidas e não pare, para a Tua glória. Deus, a Tua palavra diz que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então, nós ousamos pedir por mais. Pedimos por milagres financeiros inesperados. Clamamos por restituição, que o inimigo devolva em dobro tudo o que nos roubou. Pedimos que o Senhor, o Verbo da vida, chame à existência os recursos que não existem. Dê ordens aos anjos a nosso respeito para que nos tragam as bênçãos que já foram liberadas nos céus. Que telefones toquem com propostas, que e-mails cheguem com boas notícias, que a Tua provisão nos encontre de maneiras surpreendentes e sobrenaturais. Que o nosso nome seja lembrado para a promoção. Que o favor do Senhor nos cerque como um escudo, abrindo caminho em meio às dificuldades e nos colocando em lugares de honra, tudo para que o Teu nome seja glorificado. E agora, Pai, nós mudamos o tom da nossa oração. Não mais pedimos, mas começamos a agradecer. A fé é a certeza daquilo que não se vê. E nós escolhemos crer na Tua palavra. Por isso, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, o Teu Verbo,
foi liberada e não voltará vazia. Obrigado porque, enquanto orávamos, o Senhor já enviava a providência. Obrigado pela porta que já está se abrindo. Obrigado pelas dívidas que já estão sendo canceladas no mundo espiritual. Obrigado pela multiplicação que já começou. Nós tomamos posse da nossa bênção, não com base no que os nossos olhos veem, mas na fidelidade daquele que prometeu. Comece a visualizar agora. Veja suas contas pagas, sua despensa cheia, sua família desfrutando da paz e da segurança da provisão de Deus. Sinta a paz que inunda o seu coração ao saber que não é mais você quem luta, mas o Deus Criador do universo. Sinta a alegria da liberdade, pois aquele que o Filho liberta é verdadeiramente livre. Livre da dívida, livre da preocupação, livre da escassez. Nós não te agradecemos apenas pelo que vais fazer, mas pelo que já fizeste. A vitória já foi conquistada na cruz por Jesus, o Verbo que se entregou por nós. Nós simplesmente entramos, pela fé, no descanso da tua obra consumada. O milagre está feito. A provisão está a caminho. A multiplicação é a nossa realidade. Nós selamos esta oração não com um espírito de dúvida, mas com um coração transbordando de gratidão, crendo que o teu poder se manifesta de forma grandiosa em nossa vida a partir de hoje. Amém. Agora, para selar esta oração no seu espírito e no mundo material, eu peço que você faça algo. Coloque a mão sobre o seu coração como sinal de fé e recepção e declare estas palavras em voz alta comigo. Não as murmure, declare-as com a autoridade de filho e filha de Deus. Vamos lá, repita com fé. Eu recebo em nome de Jesus a palavra que foi liberada sobre a minha vida. Eu me aproprio do poder criador do Verbo de Deus. A partir deste momento, eu declaro que a minha mentalidade de escassez está cancelada. Eu não sou mais escravo da dívida, mas sou servo do Deus Altíssimo, o dono do ouro e da prata. As portas que estavam fechadas diante de mim se abrem agora pela palavra profética. Continue declarando comigo com toda a sua fé. As minhas dívidas estão pagas pelo poder de Deus. A minha casa é um lugar de abundância e não de miséria. A multiplicação de Deus alcança as minhas finanças, a minha saúde e a minha família. O azeite da provisão de Deus nunca mais faltará na minha vida. Eu sou um ímã para as bênçãos de Deus. O favor do Senhor me acompanha todos os dias. Eu não andarei mais de cabeça baixa, preocupado com o amanhã, pois o meu Deus, o Verbo da vida, supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. O tempo da minha vitória financeira começou hoje. Está feito em nome de Jesus. Amém e amém. O poder de Deus foi liberado sobre você de uma maneira tremenda. Sinta essa unção, essa certeza da vitória que está pulsando em seu espírito agora mesmo. Mas é crucial que você não deixe essa atmosfera de fé se dissipar. A palavra de Deus é como uma semente. Ela precisa permanecer em um bom solo para frutificar. O inimigo tentará roubar essa palavra do seu coração com dúvidas e preocupações assim que você sair deste vídeo. Por isso, você precisa tomar uma decisão consciente de permanecer conectado a esta fonte de fé, de continuar regando a semente que foi plantada hoje. Não se isole. A sua vitória também depende da sua conexão com o corpo de Cristo, com a comunidade de fé que te impulsiona para frente e te mantém firme.
Portanto, tome o passo final para proteger o seu milagre. Se esta oração tocou o seu espírito, não saia deste vídeo sem selar sua bênção. A palavra diz que onde 2 ou 3 concordam, a bênção se manifesta. Ao se inscrever e ativar o sino, você está dizendo a Deus: Senhor, eu concordo com esta palavra e permaneço conectado a esta fonte de fé. Não quebre essa conexão espiritual. Permaneça debaixo desta unção. Faça isso agora como um compromisso de que você não vai abrir mão da sua vitória. Este canal é o nosso ponto de encontro para continuarmos crescendo em fé e poder. Mantenha-se aliançado conosco e com o mover de Deus. Vejo você na próxima oração.